Glória a ti, Senhor, a graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, hoje, este quinto domingo do tempo comum, marca para nós, eu diria, algo muito importante na vida de todo cristão, que é a consciência de que todos nós somos chamados por Deus. De que desde o dia do nosso batismo, desde aquele momento em que o Senhor nos recebeu como seus filhos, Ele também nos chamou para algo. Deus nos deu uma missão. Nós não viemos a essa terra passeio. Acho que todo mundo sabe disso, né? Ninguém está aqui à toa. Ninguém veio para cá simplesmente existir, né? Ou sobreviver. Não. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para você. Você não está aqui como obra do acaso. Não existe acaso. Existe o amor de Deus que pronunciou o nosso nome antes mesmo de nós nascermos. E o amor que nos deu uma missão a realizar. Só que hoje, a palavra de Deus nos mostra algo que nos faz ter uma identificação com todos aqueles que foram chamados antes de nós até hoje. Nós começamos olhando o profeta Isaías. Ele estava no templo e ele então tem a visão de anjos por todos os lados e ele se espanta com aquela visão. Porque diante de tudo aquilo que ele estava contemplando, diante de uma realidade tão santa, tão sagrada, tão sublime, tão grande, ele fala: Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Eu sou um homem de lábios impuros. E um dos serafins então vai até o altar, pega a brasa do incenso, volta e queima os lábios dele. O serafim traz uma brasa e não queima para machucar, mas queima para purificar, para limpar. Olha, se os seus lábios são impuros, então agora nós vamos purificar os seus lábios, porque Deus precisa que você fale em nome dele. Então nós vamos purificar aquilo que você está impuro, porque Deus quer que você fale. Deus não quer que você se cale. Deus não quer o seu silêncio. Deus quer a sua voz. E ali então, o profeta é purificado diante do altar para cumprir a sua missão. Nós somos ainda tão limitados que nós achamos que Deus nos chama para depois ter um plano para a nossa vida. Não, gente. Quando Deus nos chama já está tudo certo.
O plano de Deus já está pronto. E Ele já tem inclusive os meios que nós nem sabemos que vamos precisar, mas Deus já providenciou. Deus já tem tudo para a sua vida. Deus já tem tudo que você precisa. Não pense que Deus vai fazendo aos poucos. Deu errado aqui, vamos correr para lá. Não, Deus já tem tudo preparado. Nós é que muitas vezes insistimos em correr dos planos de Deus. Aí é onde dá erro. Aí é onde a gente tem problema. Aí é onde acontecem os desesperos da nossa vida. É quando nós fugimos do plano de Deus. É quando nós insistimos em falar para Deus: eu não posso porque eu sou pecador. Mas Deus olha para nós e fala: eu sou a fonte da misericórdia. Vem que eu vou fazer. Não é você quem vai realizar, é Deus quem faz. Não é você que vai fazer, é Ele quem realiza tudo. Deus sabe o que está fazendo. E aí então, Isaías coloca a desculpa dele e Deus vem logo com a resposta. Se o seu problema é a sua boca impura, então vamos queimar isso daí. É esse o seu problema? Então vamos resolver, porque Deus tem respostas. Tem gente que vive atrás de promessa de Deus, né? Deus tem uma promessa para a minha vida, eu preciso de uma revelação. Gente, Deus não tem promessa nada não. Deus cumpre, Deus faz. Deus tem um plano e Ele sabe o que vai fazer. Tem gente que vive correndo atrás de promessa, mas Deus tem resposta. Deus tem resposta. A gente não tem que ficar a vida inteira correndo atrás de algo novo, de algo diferente. A gente precisa correr atrás daquilo que Deus já falou para a nossa vida. A gente precisa correr atrás daquilo que Deus já pediu para nós. A gente precisa correr atrás daquilo que já está sonhado e realizado no coração de Deus. É isso que nós precisamos fazer. E que muitas vezes para nós vira um problema. Porque quando nós olhamos só as dificuldades que nós temos, a gente para de caminhar para frente. Quando a gente coloca os problemas da nossa vida, as nossas dificuldades na frente de Deus, a gente não consegue realizar nada. Não consegue realizar nada. Ou às vezes a gente até realiza, mas não faz nem a metade do que podia ser feito, do que deveria ser feito. E é por isso que a palavra de Deus hoje vai nos mostrando várias pessoas que foram chamadas por Deus e que tinham seus problemas. Por exemplo, depois de nos mostrar o profeta Isaías, esse problema dele, né, de ter os lábios impuros. E antes de pular, né, esse problema de Isaías, eu quero voltar nesse problema, desculpa. Eu ia falar na frente, mas Deus está me mandando falar agora. A gente, às vezes, com os nossos lábios impuros, a gente faz tanta coisa errada, né, minha gente? Ontem eu estava falando na missa em espanhol isso. Por isso que eu falei com vocês que isso era a parte final da homilia, mas eu vou trazer para agora aqui na nossa missa. A gente fala demais. Nosso problema é que nós falamos demais. A gente fala da vida dos outros demais. A gente perde muito tempo falando o que não deve. A gente mente. Quantas coisas os nossos lábios impuros podem nos atrapalhar no nosso caminho espiritual, na nossa vida de fé e até mesmo na nossa vida cotidiana? Quanto tempo, às vezes, no nosso trabalho a gente perde falando o que não deve falar? Quanta coisa a gente já falou da vida dos outros e que depois a gente viu na nossa vida acontecer. Porque enquanto a gente falava do outro, a gente deixava de cuidar da nossa. Enquanto a gente observava e falava daqueles que estão ao nosso lado, nós deixamos de nos precaver para que não acontecesse o mesmo problema com a nossa vida. O tempo que a gente gasta falando do outro é tempo perdido para construir nossa salvação. Essa é a grande verdade. Não perca o seu tempo. Cuide das suas palavras. Guarde os seus lábios. Não deixe que eles se tornem impuros. Quantas vezes nós lançamos mão da mentira como forma de resolver as coisas da nossa vida, sendo que a gente não entende que uma mentira nunca resolve nada. Ela só vai nos colocando num abismo cada vez maior. Porque a mentira é como uma avalanche, como uma bola de neve, né? Começa pequena, mas depois você tem que contar outra para manter a primeira e outra para não... Daqui a pouco você não sabe o que você está fazendo mais. E aí isso vai prejudicando, às vezes, a confiança no casamento. Isso prejudica a confiança no relacionamento de pais e filhos. Tudo porque nós não guardamos a nossa boca. Porque nós somos homens e mulheres de lábios impuros.
Quantas vezes nós proferimos julgamentos com os nossos lábios, roubando o lugar de Deus? A gente olha e não se contenta só em olhar. A gente pensa e não se contenta só em pensar. A gente fala. A gente fala e destrói. A gente destrói a reputação dos outros. A gente destrói a imagem das outras pessoas. A nossa língua às vezes é pior do que um martelo. Pior do que uma marreta. E como que é difícil a gente vivendo assim, né? Porque uma palavra, gente, depois que é falada, não volta atrás. Não tem como você engolir o que você falou. Você pode pedir desculpa, mas isso não apaga o que foi falado. Você pode pedir perdão, mas a palavra já foi falada, já entrou no coração, já feriu, já machucou. Então é melhor a gente parar e pensar no que vai ser falado. Cuidado com as palavras impuras que saem dos nossos lábios. É bem verdade que o Senhor no Evangelho fala isso, né? Não é o que entra no homem que o torna impuro, mas é o que sai dele. E principalmente o que sai de nós sai através de palavras. O que está no nosso coração sai através das nossas palavras. Os sentidos são as janelas e as portas da nossa alma. Numa outra oportunidade, eu vou falar dos outros sentidos, mas hoje eu queria falar do poder que tem as palavras que nós falamos. E por que nós devemos tomar tanto cuidado? Porque elas expressam o que tem dentro de nós. Esteja atento ao que você fala com seus amigos, porque isso está expressando o que está dentro do seu coração. Cuidado com a maneira como você fala com seu esposo, com a sua esposa, porque isso expressa aquilo que está dentro de você. Comece a escutar você mesmo. Comece a ouvir suas próprias palavras. Veja como às vezes você só tem palavras de desânimo para falar para todo mundo. Quando as pessoas partilham o que querem fazer, você é sempre o primeiro a falar que não vai dar certo, que vai dar errado, que não é bom. Vê se você não está sendo essa pessoa. Vê se as suas palavras não estão sendo palavras que não edificam, que só destroem o coração dos outros. E peça a Deus hoje que venha, Senhor do céu, uma brasa do altar que purifique os meus lábios. Que eu não seja isso. Que eu não seja na vida dos outros um destruidor, mas que a minha boca seja capaz de edificar vidas que passam por mim todos os dias. Que eu seja capaz de trazer palavras que venham do coração de Deus para as outras pessoas. Que eu seja capaz de trazer alegria a tantos corações que já estão massacrados por tantas coisas. Meus irmãos, a profecia que o Senhor deu através de Isaías, depois que os seus lábios foram purificados, levou muita gente de volta para Deus. E também o Senhor quer fazer isso através de nós. Mas Ele precisa purificar nossos lábios. Ele precisa queimar aquilo que em nós ainda não vem do coração dEle. E aí agora sim, vamos para São Paulo, que na segunda leitura de hoje demonstra tudo aquilo que ele tinha vivido e tinha feito antes de cair do cavalo e que poderia ser uma desculpa para ele também não seguir Jesus. São Paulo poderia ter parado ali no comportamento que ele teve antes de perseguir as pessoas, de matar cristãos, de tentar destruir a igreja. E o que ele fala? Realmente eu fiz isso tudo, mas Deus mudou a minha vida. Ele apareceu para um monte de gente e eu fui o último, gente. Ele falou, eu sou o pior de todos, eu sou o menor de todos. Tanto é que o nome dele é Paulo, né? Você sabe o que significa Paulo? Sabem ou não? Paulo significa pequeno, de baixa estatura, nanico, baixinho, né? É isso que significa Paulo. Ele abandonou o nome Saulo e pegou para si o nome, o menor, pequeno, aquele que tem baixa estatura, aquele que não cresceu, porque ele entendeu que a partir daquele momento, ele que até então era um gigante na fé judaica, aquele que perseguiu a igreja, que usou toda a grandeza que ele tinha até aquele momento para massacrar, para perseguir, para machucar, então ele escolhe ser o menor e até mesmo o seu nome
demonstra essa escolha, esse desejo de não mais maltratar, de não mais machucar, mas de servir para edificar. É isso. E é exatamente essa a transformação que deve acontecer em todo cristão. Não olhar para as nossas fraquezas. E aí São Paulo fala, e é por isso que agora eu trabalho mais que todo mundo, né? Perceberam que ele falou isso? Eu fui o último, eu sou como um abortivo. Então, gente, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Eu já saí atrasado, eu não posso querer andar devagar. Eu preciso voar na fé. Eu preciso voar, porque a salvação é urgente. Eu preciso agora correr mais que todo mundo, porque eu comecei a correr bem depois de todos. E é isso. São Paulo, numa outra ocasião, fala, né? Eu fui alcançado por Deus e agora eu corro para alcançá-lo. É igual o pique-pega, né? Acho que todo mundo aqui já brincou de pique-pega. Acredito que sim, né? Tem a pessoa que está com pique. Ela chega, bate em você e já some correndo. E você está com prejuízo. Agora você que tem que correr. Jesus brincou de pique-pega com São Paulo. Ele chegou, encontrou São Paulo no caminho e saiu correndo. E São Paulo correu atrás dele. É isso que São Paulo fala. Eu fui alcançado por ele e agora eu corro para alcançá-lo. Ou seja, Jesus me pegou e deixou em mim uma marca. E não é possível ficar parado. Jesus me segurou. Jesus me atraiu. Ele entrou na minha vida e agora eu corro porque eu tenho sede dele todos os dias. É isso que São Paulo fala. Isso para nós, gente, é um grande modelo de vida. Todos nós temos as nossas dificuldades. Eu tenho certeza que cada um de vocês tinha uma desculpa para não estar aqui hoje. Cada um de vocês tinha uma justificativa para não estar aqui. Cada um de vocês tinha um motivo para deixar para a próxima missa, para vir mais tarde. Mas as nossas desculpas caem quando a gente lembra do que ele fez por nós. Todas as nossas desculpas vão para o chão quando nós nos lembramos de quão grande é o amor de Deus por nós. E aí não adianta, é só correr atrás. E é correr muito, porque nós já estamos atrasados. É correr muito, porque por mais que nós pensemos que estamos adiantados, nós sempre estaremos um pé atrás dele. Ele nos alcançou e correu, agora é a gente que corre. E por último, no Evangelho, é a história do chamado de Pedro, e ali a gente também tem, né, Tiago e João. E como que a misericórdia do Senhor entra no coração de São Pedro nesse Evangelho. Mas mais do que isso, o último pecado, e que talvez não, né? Na verdade não é o último pecado, é o pecado que São Pedro tinha, que precisou ser queimado e pisado por Deus, antes que ele de fato respondesse como deveria. São Pedro, apesar de não parecer, São Pedro era um homem extremamente orgulhoso e soberbo. Extremamente orgulhoso e soberbo. E a gente sabe que o orgulho é fonte de todos os pecados. Todo pecado está lá agarrado no orgulho. O orgulho foi o pecado que nos fez perder o céu. O orgulho, o desejo de sermos iguais a Deus, foi o que fez nossos primeiros pais perderem o paraíso. E aí a gente vai ver a soberba de Pedro em vários momentos no Evangelho, mas hoje a gente vai ver isso de forma muito bem marcada. Quando Jesus chega naquela praia, né, e vê aquele monte de gente, ele ensina, e ele faz, ele fala, e ele cura, e ele liberta. E não era fácil ali, né, com a multidão em cima dele. Imagina, você está na beira do mar e uma multidão chegando, e vai chegando gente. Não tinha mais para onde Jesus sair. E Pedro estava então lavando as redes, eles tinham acabado de passar uma noite de pesca. E eles estavam lavando as redes para poder ir embora para casa, comer, dormir, sei lá, né? Viver. E aí então Jesus pede para eles entrarem na barca para que ele do mar possa falar para as multidões sem ser exprimido. Aquilo ali foi algo muito prático que Jesus fez. Ele subiu na barca para falar. E aí Jesus olha para Pedro e vê que não tinha nada no barco. Eles estavam lavando as redes, mas não tinha nada. E Jesus então fala: avança para as águas mais profundas e joga as redes.
E aí é onde entra a soberba de Pedro. Jesus era um carpinteiro, novo, 30 e poucos anos, né? A gente sabe da idade de Jesus, é fácil. Um moleque, vamos dizer assim, né? No bom português. Pedro, velho, barbado, pescador de uma vida inteira, passou a noite toda no mar, não pegou nada. Pedro foi muito educado ao falar com Jesus. Quem é você para me ensinar a pescar, rapazinho? Eu conheço esse mar como a palma da minha mão. Você é um carpinteiro, vai pegar seu martelo, vai bater prego na madeira? Eu passei a noite inteira aqui, não tem nada nesse lugar. Não tem mais nada para mim aqui. Eu estou lavando minhas redes, eu vou embora para casa. Mas, já que você está falando, eu vou jogar. Não é esse evangelho, mas tem um outro que fala, né? Fiado em sua palavra, uma outra tradução, perdão, que fala, né? Fiado em sua palavra, eu vou lançar as redes. Hoje em dia, acho que é um pouco menos, né, gente? Eu não sei como é que funciona aqui essas coisas. Mas antigamente o negócio de comprar fiado, né? Isso é a origem de tanta briga e tanta confusão na vida de tanta gente. O tal do vender fiado. Ou então do ter fiador, né? Se você não tem dinheiro, alguém vai lá e assina. Se você não pagar, o outro paga. É o seu fiador. Então o que Pedro fala para Jesus é que, olha, a responsabilidade é sua. Eu quero te dizer que eu tenho certeza que não tem peixe. Mas eu estou fiado na sua palavra. Quem paga é você. Eu vou jogar. Ele joga. E aí, meus irmãos, aquilo que numa madrugada inteira ele não conseguiu, com uma jogada de redes ele alcançou. E aqui o ponto-chave. Escutar e obedecer é o que faz dar frutos à nossa vida. Escutar e obedecer. Trocar a nossa inteligência pela sabedoria. Trocar o que eu sei por aquilo que Deus sabe. Confiar nele mais do que naquilo que a minha vida inteira eu aprendi. Porque se Deus fala, é porque tem algo para nós. Talvez você já tenha desistido de tantos projetos na sua vida, mas que Deus queira que você volte, vai mais profundo e jogue as suas redes de novo. Confie na palavra do Senhor. Troque sua inteligência pela sabedoria dele, sem medo de errar. E se prepare para a melhor pescaria da sua vida. Se prepare, porque quando você escuta a palavra de Deus, quando você obedece a Deus, não é só você quem ganha. Todos que estão com você ganham também. E olha que bonito a gente perceber isso, e aqui a gente termina. A quantidade de peixe foi tão grande que o barco de Pedro não deu conta. Ele precisou chamar mais gente. A bênção de Deus na nossa vida nunca é só para nós. Sempre transborda e sempre enche mais corações. Peça hoje a Deus que entre, transforme, pare de dar desculpas, comece a confiar. Desculpas não ajudam a nossa fé. Confiar em Deus nos faz caminhar. Caminhamos, porque Deus tem muito para nós e através de nós, Deus tem muito para esse mundo. Amém.